Pessoal, tudo bem? Sou Márcio Antunes, consultor aqui na Império Com. A dica gramatical de hoje é bem interessante. Falaremos a respeito do verbo to stop, mais objeto, mais gerund. E estudaremos o efeito e logo após faremos uma análise juntamente com o comparativo da língua portuguesa. You will not stop me doing what I want. You will not stop me doing what I want. You will not stop me doing what I want. Bom, vejamos. Will é um modal que no comparativo com a língua portuguesa representa futuro de presente. O mais interessante nesta estrutura é que você pode observar que logo após stop, tá, eu posicionei, tá, um objeto, me. You will not stop me. E logo após, eu coloquei um verbo no gerúndio, doing. Uma coisa, eu venho dizendo há algum tempo, o inglês não deve ser traduzido. O inglês, ele é interpretado, mas para que você possa interpretá-lo, há necessidade de se conhecer a mecânica, juntamente com a linha de raciocínio. Então, vamos pegar esta frase e vamos traduzi-la ao pé da letra para verificarmos como fica. You will not stop me doing what I want. Você não parará-me fazendo o que eu quero. Você não parará-me fazendo o que eu quero. Gente, não tem sentido algum. Agora, olha que interessante. Vamos agora traduzir, só que interpretando agora, obedecendo a linha de raciocínio. Você não vai fazer com que eu desista daquilo que eu quero. Podemos traduzir assim: você não vai fazer com que eu desista daquilo que eu quero. Eu não estou usando o verbo stop como parar. Eu estou trabalhando uma ideia. Olha que interessante. Essa foi a forma como eu traduzi. De repente, você pode pensar assim, ó: você não vai conseguir fazer com que eu pare de, sei lá, de seguir o meu caminho. Você não vai fazer com que eu desista do meu caminho, não vai fazer com que eu pare de almejar aquilo que eu sempre quis. A maneira como você vai traduzir não é interessante. Interessante é a maneira como você enxerga, porque aí você não depende de tradução para poder expressar-se. É isso que é interessante. Porque ali, no caso, gramaticalmente falando, você observa a estrutura stop, mais objeto, mais verbo no gerúndio. Mas o problema é verificar como que você vai interpretar isso dentro do seu idioma. E aí é que está a questão. É interessante a análise. Porque eu venho falando há anos que o inglês ele não pode ser traduzido, porque ao ser traduzido você não consegue se fazer entendido através desta tradução. Traduzindo ao pé da letra, o inglês ele fica, digamos assim, não bem compreendido. Você não consegue comunicar-se de forma correta em inglês. Por isso que é interessante, a análise gramatical, ela serve para dar uma ideia de como que o inglês deve ser falado, deve ser interpretado. Quando você ouve, você entende, depois você entende como funciona a mecânica e você responde da mesma forma, ou seja, existe a comunicação, porque comunicação
É assim, a pessoa fala, você entende e depois você reporta e a pessoa entende também. Isso é comunicação. Agora, a pessoa fala, você não entende, ou você fala, a pessoa não entende, então não existe comunicação. Por isso que o estudo da gramática é importante. E nessa frase, no caso, "You will not stop me doing what I want", você pode perfeitamente traduzir assim, ó, você não vai fazer com que eu desista daquilo que eu quero. Você não vai impedir-me de ir aonde eu quero ou de fazer o que eu quero. Olha que interessante. Então você não necessita traduzir ali ao pé da letra para que você possa ser entendido, porque você conhece a mecânica, conhece a linha de raciocínio e consegue se fazer entendido através dela. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é fluência. E outra coisa, uma dica muito legal para você que hoje busca fluência na língua inglesa. O inglês, ele deve ser praticado diariamente. Pratica-se escrita e fala. A escrita faz com que você sinta-se seguro para falar. E uma dica muito legal, praticar o listening também é muito importante para que você possa discernir o som das palavras, entender e colocar isso dentro de um contexto. Isso é muito legal para você. A ImpérioCom oferece uma consultoria para que você possa praticar o inglês, tanto escrito quanto falado. Nos próximos vídeos, eu estarei exemplificando cada vez mais para que juntos possamos aumentar o nosso domínio, não somente da língua inglesa, como também da língua portuguesa. Sou Márcio Antunes, consultor aqui na ImpérioCom. Até o próximo vídeo.